Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Senhor com S maiúsculo. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais, no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre essa terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto ao Senhor, aonde a glória é do Senhor. E eu peço a Deus que o Senhor continue falando aos nossos corações, assim, ó Deus, como o Senhor já falou através do louvor, através dos testemunhos aqui, ó Deus, entoados, através dos versículos das crianças, fale agora através da minha vida. Que eu seja simplesmente um canal, ó Deus, para propagar a Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo chegue com o convencimento no coração de cada um que vai ouvi-la e vai recebê-la. Pai, por favor, não deixe com que nada venha tirar a nossa atenção de aprender mais do Senhor, e que possamos sair daqui, ó Deus, ainda mais edificados. Assim eu te oro, Deus, agradecido, no nome santo de Jesus, amém. Aleluia. Família vivendo pela graça. Depois dos versículos, depois do texto que nós lemos aqui, é somente pela graça mesmo, né, meus irmãos? A esposa respeitar, se sujeitar ao marido em tudo, o marido amar a sua esposa em tudo. Então hoje nós iremos refletir sobre isso e entender por que Paulo escreve isso à igreja de Éfeso, por que ele dá essas orientações e quais são as aplicações dessas orientações para o nosso tempo agora presente, para os nossos dias de hoje. Irmãos, não é de hoje que o inimigo tem como objetivo e como alvo destruir todas as famílias. O principal objetivo dele é destruir a família, porque a família é o principal ministério na face dessa terra. Depois da sua salvação individual, não há nada mais importante do que a sua família. O seu trabalho, ministério na igreja, nada disso é mais importante do que o seu lar. Porque sucesso nenhum na sua vida vai substituir o fracasso dentro da sua casa. E para que não aconteça então um fracasso dentro do seu lar, a gente precisa seguir as orientações na qual Cristo nos deixou, que é a sua palavra. Porque quando a gente olha de maneira superficial e na maneira que a gente vive no dia a dia, é praticamente impossível seguir o que está escrito aqui. Mas quando a gente passa a ter uma vida diante do Senhor, as coisas começam a se tornar mais fáceis e a gente consegue conduzir de uma maneira mais tranquila. Entenda, meus irmãos, que Paulo escreve essa carta no período que ele estava preso lá em Roma. Ele já tinha feito uma viagem até essa cidade, ele ficou lá por 3 anos,
Essa cidade é uma grande cidade na época, um grande polo industrial, uma cidade com 300 mil pessoas. Imagina hoje, Vila Velha, tem aproximadamente 500 mil. Imagina naquela época. A cidade de Éfeso, com aproximadamente 300 mil pessoas, e Paulo ficou ali 3 anos pregando o Evangelho. Então Paulo ele ficou muito conhecido nessa cidade. Essa carta ela é escrita com o objetivo de orientar a igreja e aplicar também nos nossos dias. Mas como nós devemos aplicar? Pegando do capítulo 6, do verso 1 em diante, e depois nós vamos para o capítulo 5, do verso 21 em diante. Do verso 6 diz para os filhos, honrem os seus pais, porque é um mandamento com promessa. E por que Paulo dá essa orientação? Porque hoje em dia, nós filhos, eu tenho pai, eu tenho mãe, já fui solteiro, muitas das vezes a gente acha que sabe de tudo. A fase dos 13, 14, 15 em diante, nós achamos que os nossos pais são velhos, não sabem de nada, já estão ultrapassados, mas Paulo ele dá a devida orientação. Ei, sejam submissos aos seus pais. Paulo dá a orientação pelo seguinte: ei, confie no que seu pai está dizendo, respeite o seu pai. E ele não coloca aqui, meus irmãos, nenhuma condicional relacionada ao Antigo Testamento, dizendo assim, ó, lá no Antigo Testamento é o primeiro mandamento com promessa, mas agora você só vai respeitar os seus pais se for assim. Não, ele não coloca nenhuma condicional. Filhos, ele quer que vocês respeitem os seus pais. Se você está dentro da casa dos seus pais têm que ter acesso total ao seu computador, ao seu quarto, ao seu celular, aos seus amigos, com quem você anda. Você sabe por quê, meus amigos? Porque quando a gente é jovem, meus jovens, a gente acha que por saber de tudo, nós não devemos mais ouvir as orientações dos nossos pais. E é aí que muitas das vezes nós somos ludibriados e enganados pelo inimigo, porque o inimigo ele é astuto. O principal objetivo dele é nos destruir. Então, quando nós damos uma brecha para que o inimigo venha entrar, ele vai devastar da maneira que ele puder. E hoje a gente vê que a maior taxa de mortalidade através de assassinato é da faixa dos 15 aos 23. Por que isso acontece? Porque nós não damos ouvido aos nossos pais, nós não honramos os nossos pais, nós não somos obedientes a eles. Eu me recordo de que, quando eu era jovem, por diversas orientações que minha mãe me dava, e eu nunca fui muito de ouvir ela, e as coisas sempre foram muito difíceis para mim, porque eu entrava no emprego, saía, eu nunca firmava em um emprego, era servente pedreiro, era auxiliar de obra, depois era numa serraria, era numa farmácia, em vários lugares eu passei, só que todos esses lugares eu não aguentava parar ali, eu achava que aquilo ali não ia dar conta e que depois eu ia sair. Até que em um determinado momento eu vou para a vida real. Então eu chego na vida real e eu vejo que as coisas não são assim. Fui morar em São Paulo, chegando lá numa empresa muito boa, tive um impasse. Liguei para minha mãe: mãe, olha, eu estou com um problema aqui e eu vou sair da empresa, vamos embora. Minha mãe, de maneira muito tranquila, falou assim: tudo bem, meu filho, pode sair. Eu já estou arrumando um serviço de servente pedreiro para você aqui. Não que não seja digno, mas ela estava me mostrando ali que se eu abrisse mão do que eu estava tendo lá, com oportunidade de crescimento e tudo mais, eu não teria no interior, porque eu vim de Ibatiba, uma cidade do interior que a opção que você tem ali ou é a panha de café, que vai começar agora, inclusive no mês de maio, ou é supermercado ou servente pedreiro. Então são essas 3 opções. Não que não seja digno, meu pai era pedreiro, meus tios são pedreiros, então é um trabalho digno, mas os nossos pais sempre querem o melhor para nós. Então, jovem, ouça mais a orientação dos seus pais, compartilhe com seus pais quem são os seus amigos, compartilhe com seus pais quem estão, o que está sendo dito na escola, o que está sendo ensinado. Sabe aquilo que você faz escondido, aquilo que você faz no secreto, e acha que seu pai não sabe? O nosso Pai Celestial, Ele está sabendo de tudo. E não é porque nós somos jovens que nós estamos isentos da responsabilidade e das consequências dos atos que nós temos. E isso daí jamais vai acontecer, porque nós somos responsáveis sim. Então, se você está plantando algo de ruim, tenha certeza que você vai colher algo de ruim. E Paulo nos orienta a honrar os nossos pais. Honrar principalmente quando não estiver na presença dele. Abrindo mão das coisas que o mundo nos oferece, drogas,
vícios, pornografia, abrindo mão de tudo isso para poder de fato estar sendo orientado pelos pais. Eu sei que muitas das vezes acontece, meus amados, situações onde os pais não estão na igreja, onde os pais não estão e os pais são levados à igreja através dos filhos, né? E aí nós sabemos que isso daí são exceções, onde Paulo diz, obedeçam seus pais no Senhor. Então a única ressalva que Paulo coloca aqui, no verso 1 se seus pais não estiverem no Senhor, calma meu filho, não é assim. Então se seu pai estiver te orientando algo de errado, aí sim é uma ressalva que tem. E o Espírito Santo do Senhor, ele traz ao seu coração. Ele confirma no seu coração qual é o propósito que ele tem para você, jovem. E jovens, não pensem vocês que a vida adulta é algo ruim. Mas a vida adulta é uma vida justa, muito mais do que quando nós somos jovens, adolescentes. Por quê? Hoje em dia, eu sou responsabilizado por todos os meus atos. Não é como quando eu estudava, que eu fazia uma bagunça e eles chamavam minha mãe, para minha mãe ter que prestar conta. Hoje não. O que eu faço, eu sou responsável por isso. Por mim, pela minha casa, e não pensem vocês que vai demorar a chegar. Eu tenho 30 anos. Eu tenho 30, parece que tem mais, mas eu tenho 30. Então, não pensem que vai demorar. Esses dias aí eu tinha 15, 16, e já parecia que tinha 21 pela fisionomia. Porque a época de servente pedreiro lá acaba com a fisionomia da gente mesmo. Então é assim mesmo, tá? Então, filhos, tenham mais amor e investimento de tempo nos seus pais, sabe? Para que você tenha uma vida melhor nessa terra. Olha o que Paulo está trazendo de entendimento para nós, através do mandamento com promessa, que é o primeiro. Honre seus pais, honre sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você. E você tenha uma longa vida sobre a terra. E, consequentemente, foi o que eu disse, para os pais não tentarem os seus filhos, né? Não causar ira, não ficar ali fazendo raiva, não ficar atrapalhando, porque nós sabemos que isso também acontece, meus amados. E para que um filho possa viver de acordo com isso, é somente pela graça do Senhor. E quando nós trazemos então o próximo passo, que a gente acabou de ver resumidamente, a orientação dos filhos para com os pais, nós vamos ver então a orientação de Paulo, da esposa para com o marido. O mais interessante, meus irmãos, é que quando nós vamos ler as orientações do verso 21 até o verso 33, são 12 versículos. Dos 12, 3 é de orientação para a mulher. E os outros 9 é de orientação para os homens. E aí, por que será, né, que isso daí acontece? Será que as mulheres de antigamente era diferente, ou como as de hoje? Porque se a gente for parar para refletir, minhas irmãs, a mulher, ela não precisa muito do homem para poder viver. A mulher, ela não depende muito do homem, não. Se a mulher é casada com um homem, tem filho e acontece do marido falecer alguma coisa, rapaz, a mulher vai para o mercado de trabalho, trabalha, cuida dos filhos e dá conta. Não que o homem não faça isso, que nós temos exemplos também, né, Samuel? Mas a maioria das vezes é a mulher que consegue desembolar tudo. Agora o homem não. Se a mulher fica doente uma semana, o homem entra em desespero. O homem não sabe direito lavar uma roupa, o homem não sabe cozinhar. E por que eu falo isso? Porque eu sou um servo de Deus. E junto com a minha esposa, eu tento participar o máximo possível do trabalho doméstico. Só que, os 6 primeiros meses do nosso filho, ela cuidou, ela ficou em casa e deu conta de tudo, roupa lavada, comida pronta, tudo certinho. Meus irmãos, depois de 6 meses, ela foi para o mercado de trabalho e quem ficou com o neném foi eu. Então, aqui, ela chegava do trabalho 6h30, 7 da noite, eu já no telefone, chega logo, eu não estou aguentando mais. Por quê? Porque o homem ele não tem, e mesmo assim, vocês acham que a roupa estava lavadinha, a comida eu até fazia, a casa ficava organizada, não do jeito dela, né? Não do jeito que ela queria, mas não é a mesma coisa, não dava conta, não tinha como. Só que Paulo ele não quer aqui em hipótese alguma diminuir a mulher, ele foi inspirado por Deus. Paulo foi só um instrumento para escrever essa carta, mas ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então isso aqui é direcionamento de Deus para as nossas vidas.
Então, por mais que a mulher tenha essa habilidade, eu sei que é difícil no tempo presente a gente ouvir falar assim: mas como é que eu vou me submeter ao meu marido em tudo? Paulo, ele destaca aqui também que no Senhor, se seu marido for um servo de Deus. Agora, se seu marido estiver te oprimindo, se seu marido tiver, e não é só, e não é nenhum tipo de opressão ou somente agressão, não, opressão psicológica, que muitas das vezes acontece. Você tem que chamar aqui o nosso pastor e conversar, e se for muito grave, ir na polícia, porque isso não pode acontecer, meus irmãos. Nós somos servos de Deus, a gente precisa desconstruir um tipo de atitude que o mundo veio construindo ao longo do tempo, e que no tempo presente o Senhor nos chamou aqui agora para poder refletir sobre isso. Mas observe no verso 21, o que Paulo está dizendo aqui. Olha que interessante, ele começa as orientações referente à família da seguinte forma: sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Então ele não está falando somente da mulher para se sujeitar, e nem somente do homem ou somente do filho. Então ele fala aqui no plural: sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, o marido tem que se sujeitar à mulher, a mulher se sujeitar ao marido e o filho sucessivamente. E aí, parem para poder refletir aqui comigo. Verso 22. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Preste atenção que o Senhor é letra maiúscula, ele está falando de Cristo. Então, mulheres, se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, é ser submissa ao seu esposo como se fosse a Cristo mesmo. Sabe? A última palavra é dele, igual lá em casa. A última palavra é minha. Os meus amigos me chamam para jogar bola, eu mando uma mensagem para minha esposa antes, eles falam: ei, Fernando, vamos? Eu falo: deixa eu perguntar à minha esposa se eu estou com vontade de ir. Né? Aí ela fala assim: hoje você está com vontade de jogar bola. Aí eu respondo lá: hoje eu estou com vontade de ir no futebol. Mas brincadeiras à parte, trazendo aqui para aplicação direta, o homem ele tem a responsabilidade de tomar as decisões, mas ele tem também a consequência de assumir essas decisões que foram tomadas. Porque ele está sendo responsável por poder estar dando ali o direcionamento. A Bíblia diz que o varão, ele é o sacerdote do lar. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, e para a gente ter um entendimento do que é o sacerdote é aquele que recebia a palavra, aquele que intercedia pelo povo. O sacerdote, ele é o varão que tem a responsabilidade de ter o conhecimento da palavra e passar para as esposas. Quando Paulo está instruindo, e aí as mulheres chegam pedindo a orientação, quando Cristo está instruindo, Cristo é uma exceção das exceções, porque ele quebrou qualquer tipo de paradigma. E aí o que Paulo diz? Olha, você vai até o seu marido, pede para ele vir aqui aprender, e ele vai te ensinar. Qual é o objetivo disso? O objetivo é das mulheres incentivarem os maridos a estar na igreja. Eu estava pesquisando aqui uma coisa muito interessante, você pode olhar ao seu redor. A maioria das pessoas que estão aqui hoje nessa igreja são mulheres. Isso daí não é uma exceção só da Igreja Batista de Guaranhuns. A maioria das igrejas do nosso país, ela é composta pelas mulheres. Porque o homem, ele tem em si só a dificuldade de estar congregando. O homem, pelo meio que ele vive, é um meio muito desafiador. Não que a mulher não seja, mas sempre que está no futebol, eu comecei a jogar um futebol mesmo terça-feira. Terminou o futebol, eu jogo com os ímpios. É cerveja, é churrascado, e quando você está ali, é falado coisas que não provém do Senhor. E aí eu moro em frente, minha esposa fica da sacada assim, dá para ver certinho, em frente. O que acontece? Termina o futebol, e aí, Fernando, você vai ficar, não, eu tenho que ir embora, porque é do meu filho, e eu sempre vou para casa, eu desvio e vou embora. São raros os futebols que tem, como que a gente tinha aqui na segunda-feira, né, Aaron? Que era praticamente por toda a igreja, eram os irmãos aqui da igreja, e mesmo assim ainda tinha às vezes uns atritos, pequenos, mas tinha, né? E aí, Paulo ele dá orientação para as mulheres, e ele não está dizendo isso aqui, mas eu começo a presumir o seguinte: quando fala para o marido instruir, é para estimular o marido a estar na igreja. Então, varões, vem aqui na segunda-feira participar da oração às 8 horas, é bênção pura. Deus tem feito maravilhas aqui no nosso meio. Eu posso, de todos que aqui estão, que vêm na segunda-feira, eu posso convidar para poder vir falar aqui, que vai falar com o coração cheio. Mas não vem porque o Fernando vai estar aqui não, vem porque o Espírito Santo de Deus está operando no nosso meio. A primeira segunda-feira vai ser difícil, porque você vai vir meio desanimado. A segunda você já vai vir melhorzinho um pouquinho. Da terceira em diante, meu irmão, é só bênção.
E aí, quando você vier, para você não vir sozinho, você traz sua esposa também, que para mulher tem, é 8 horas, mesmo horário aqui na igreja. Então, vocês vão vir em casal. Olha que bênção. Então a mulher está dizendo, esposa, que cada um, o Senhor está dizendo, esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, que é respeitando, que é honrando. Se o marido dá a última palavra, servo de Deus, não tem que entrar em discussão, em questão de briga, claro que você vai botar o seu ponto de vista. Assim como acontece, assim como deve acontecer. Verso 23, porque o marido ele é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, isso aqui é uma metáfora utilizada, tá? Não está dizendo que marido é o cabeça, porque é ele que pensa, porque na maioria das vezes quem pensa são as mulheres, né? Isso é uma verdade, né? Mas é uma metáfora utilizada de que, se Cristo é o cabeça da igreja, e a gente tenta agradar a Cristo de todas as formas, porque qual é o principal objetivo de estarmos aqui essa noite? Cultuar o Senhor como oferta de gratidão. A gente vem aqui para agradar a Cristo, e a gente tem aquele ensinamento errado, que foi implantado muitas das vezes, eu vou na igreja para receber uma bênção. A bênção é já estar aqui adorando ao Senhor. Se você quer uma cura, se você quer, isso pode acontecer, porque o Deus que a gente serve é o Deus do sobrenatural, mas isso é a consequência da nossa adoração. Isso não é o alvo da nossa adoração. Hoje de manhã nós aprendemos que o alvo da nossa adoração é Cristo. E quando nós lançamos a nossa adoração a Cristo, a graça dele nos alcança, e se for da vontade dele, ele atende o nosso pedido. Verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em quê? Em tudo ao seu próprio marido. Aí piorou ainda mais, né? Ou melhorou. Em tudo ao seu próprio marido. Então, Fernando, eu vou me sujeitar ao meu marido só em determinadas situações? Não, é em tudo, minhas irmãs. Quando chegar lá no céu, a gente pode bater um papo com Paulo, e junto com o Espírito Santo, para perguntar, olha só, qual que foi a intenção disso daqui? E ele vai dizer, a intenção é que você realmente seja submisso ao seu esposo. Porque lá no Éden, quem pegou o fruto foi você. Então, além das dores de parto, por mais que você seja capaz de viver sozinha, cuidar dos filhos sozinha, dar conta de tudo sozinha, você ainda vai ser submissa ao seu marido. Mesmo você tendo condição de ser a cabeça em tudo, mas você vai ser submissa a ele. Isso daí foi o que aconteceu lá no Éden, e nós estamos hoje vivendo o reflexo disso. Verso 25 agora. Então, mulheres, ficou claro que a submissão em tudo, como se fosse ao Senhor, é com o objetivo de agradar o seu marido. Faz uma janta para o cara. Eu gosto de janta. Minha esposa, ela nem todo dia ela faz, mas quando ela faz, ela sabe que eu fico feliz. Entendeu? Então, faz uma janta para ele. Um café da manhã. Eu, da mesma forma, tento agradar ao máximo minha esposa. Pergunta ela levanta e o café da manhã está pronto. Dia das Mães mesmo, ao invés de dar um presente, nós fomos dar um passeio. Que o presente foi para mim também. O presente foi para mim também. Você tem que ser esperto, você não pode só, como se diz o outro, né? Tem que ser lá aí, mas seja estratégico aí. Ela ficou muito feliz e eu também. Então, bênção pura. Então, mulher, agrada como se fosse a Cristo. Quando a gente vem na igreja, a gente quer agradar o Senhor de todas as formas. Oh, meu Deus, obrigado por estar aqui. Então, você está na presença do seu marido. Se você tem um marido, se for perguntar para as meninas solteiras hoje em dia, só de você já ter um marido, minha irmã, já é já é uma bênção. Então, se você já tem, seja graciosa com ele. Ame ele, ame seu marido. Olha, Fernando, mas eu não li aqui no texto que a esposa tem que amar o marido, não. Eu sabia que alguns de vocês poderiam pensar isso. Mas quando a gente vai lá para Tito, olha só o que Paulo dá orientação. Esposas, vocês devem amar o seu marido. Tito, capítulo 2, verso 3 e verso 4. E fala para as mais antigas, para as mais velhas, instruírem as mais novas em como amar o marido. Mas isso é dever de casa para vocês. Vocês vão ler e aprender como que de fato é esse tipo de amor. Então agora, meus irmãos, a parte das mulheres, a parte dos filhos já foi. Devem honrar os pais. A parte da esposa já foi, submissão. Agora é a parte do marido. Do verso 25 em diante, Paulo orienta o seguinte: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmãs, é difícil amar a Cristo? Então, se seu marido tiver uma conduta de um verdadeiro cristão, não vai ser difícil amar o seu marido.
Não vai ser difícil ser submissa ao seu marido. Não vai ser difícil acatar aquilo que ele te direcionar, aquilo que ele te orientar, aquilo que ele te pedir. Não vai ter dificuldade nenhuma. Só que o que muitas das vezes a gente faz é seguir a nossa vida conforme a gente acha. Ou conforme um vídeo que a gente viu de um coach lá orientando. Nada contra o coaching, porque ele pode ser até muito bem utilizado hoje na igreja, uma ferramenta muito boa. Mas a gente não pode pegar um ensinamento isolado e querer aplicar da noite para o dia no nosso relacionamento. É igual a palavra que Deus ele está trazendo ao nosso coração hoje, é uma palavra de orientação, meus amados. Se sair daqui essa noite e não começar a ler a palavra de Deus, e não começar a ter comunhão e oração, e não tiver diálogo dentro de casa, de nada vai valer. O marido não vai passar a te amar da noite para o dia, e a mulher não vai passar a ser submissa da noite para o dia, não, meus amados. Porque isso aí depende de nós. Certa vez eu ouvi um depoimento de um casal que queria se separar, e aí chegou o pastor, e o pastor perguntou para o marido, na verdade um homem que queria sair fora do casamento, né? E a mulher, poxa, naquela situação toda, aí o homem virou e falou assim: pastor, eu não amo mais ela, eu não amo mais ela. Aí ele falou assim: então beleza, você vai aprender a amar. Simples assim. Total liberdade. Adão, você é casado há quanto tempo? Conhece sua esposa há quanto tempo? 30. Estou complicando ele, rapaz, não era para ter feito isso. Conhece há quanto tempo? Se conhece há quanto tempo, Terezinha? 40. Antes disso, você amava ela? Você não conhecia, aprendeu a amar ao longo do tempo, meus irmãos. O amor é algo que se aprende, a paixão não. A paixão é algo que explode, e aí você endoida, você fica cego, você já não vê mais nada, e isso é perigoso. Agora o amor não, o amor se constrói ao longo do tempo, e não há nada melhor do que amar uma mulher virtuosa, uma mulher que está todos os dias em oração, uma mulher que te convida a ler a palavra de Deus, uma mulher que te convida a fazer um propósito, um marido que te instrui à luz da palavra. Quando você, mulher, está lendo a Bíblia e tem dúvida, vai no seu marido, imagina o seu esposo poder te orientar. Imagina a Ana, então, com o pastor Manu, as dúvidas é assim, ó, de lá para cá, né? Olha que bênção. Irmãos, não tem nada melhor do que um casamento à luz da palavra. Só que muitas das vezes, o homem, quando está com um problema num casamento, ele vai pedir orientação para quem? Para o ímpio lá do trabalho. Aquele que antes dele casar falou assim: não casa não, rapaz, casamento está difícil, casamento não vale nada. É aquele que já passou por 2 ou 3 casamentos e continua traindo a esposa, e continua na vida de jovem, porque o cara quer casar, quer ir para o futebol igual eu fui lá, terminou o futebol, quer encher a cara de cachaça. Não dá, eu tenho a esposa e o filho dentro de casa, tudo bem jogar um futebol, quando terminou vai para casa, varão, terminou vai para casa, não existe isso. Então tem dificuldade no relacionamento, você tem que pedir orientação, é para o pastor. Você tem que pedir orientação, é para o líder do Ministério de Casais. Você tem que pedir orientação, é para uma pessoa de referência dentro da igreja, uma pessoa de sua confiança, uma pessoa que vai orar com você. Vem na oração de segunda-feira. Vem na oração de segunda-feira que tem sido bênção, porque o poder da oração é capaz de transformar qualquer coisa. E isso é o final da pregação dessa noite. Então está dizendo: marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Marido é se entregar, é se doar, é abrir mão de comer um chocolate e levar para a esposa, é abrir mão de ir no futebol no dia que você quer para poder levar a esposa no cinema, é abrir mão de pegar aquele dinheiro que você ia investir numa bicicleta, que você ia investir às vezes numa redinha de futevôlei, que você ia investir às vezes em algum tipo de situação, investir na sua esposa, dar a ela um presente, levar ela para poder jantar. Porque imagina como que Cristo faz com a igreja. Cristo aqui no nosso meio, meus irmãos, Ele está aqui, o principal objetivo dele é tocar o nosso coração e nos atrair para perto dele. Então, varão, nós, como Cristo, nós precisamos de alguma forma atrair a esposa para perto de nós, fazer com que ela tenha prazer em nos amar, prazer em ser submissa a nós. Vocês não imaginam, irmãos, como Deus me confrontou através dessa palavra. Às vezes quem está sentado ouvindo o Fernando falar deve pensar assim: o casamento dele deve ser 100%. É ruim, lá em casa o bicho pega. Menino, tem dia que eu, sem brincadeira, tem dia que eu quase que eu ligo para o pastor. Mas o que acontece? Eu e minha esposa, a gente faz o possível para antes de dormir a gente dobrar o joelho e orar junto.
Assim como o pastor Ximenes virou, levantou ali e falou assim: ei, me sigam. Nós precisamos olhar para o mundo e falar assim: ei, mundo, olha para o meu relacionamento com a minha esposa, siga-nos, cheios de defeitos, mas preparados, com o coração aberto a pedir perdão, preparados com o coração aberto para buscar a presença do Senhor, preparados com o coração aberto para se perdoar, porque num relacionamento é uma das coisas mais difíceis, se perdoar, mas Cristo, Ele já nos perdoou, Ele já liberou o devido perdão. Hoje, quando o Abner estava dando aula a Hebreus capítulo 4, no finalzinho, o autor de Hebreus, Espírito Santo, ele diz de maneira clara: Cristo, Ele está de braços abertos para liberar o perdão. Então o acusador, que é o inimigo: você fez aquilo aquela vez lá atrás, sua esposa está fazendo isso com você por conta daquele, ei, ora e repreende no nome de Jesus, porque isso não provém do Senhor. Não permita que isso continue atrapalhando o seu casamento. Verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Alguns estudiosos dizem que essa lavagem de água pela palavra é referente ao batismo, do homem conduzir a esposa até o batismo, porque Cristo, Ele vai se batiza e Ele nos orienta: eu quero que todos façam isso, conduzir a sua esposa às águas, conhecendo a palavra. Olha que bênção, você tem o privilégio, varão, de ser batizado e ainda conduzir a sua esposa. Verso 27, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga. Aí só você pagar uma plástica, né, se for para a esposa, porque sem ruga quando a gente, né, mas enfim, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verso 28, assim também o marido deve amar, segunda vez já que orienta, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa escondido ou separado da nossa esposa. Meu irmão, depois que casou, acabou mesmo. E se você é solteiro e não quer ser 100% aberto com a sua esposa, não case, porque isso daí não existe. Você se torna uma carne só, um corpo só. Única ressalva aqui, eu ainda não sou pastor, mas em breve serei. A única ressalva aqui são em orientações pastorais de gabinete, que aí a gente precisa entender com os nossos pastores aí como que funciona, e eu não consigo orientar. Agora do resto, ei, não existe isso não. Não existe segredo de marido com mulher, nem de mulher com marido não. Meu celular, minha esposa tem total liberdade, o computador fica aberto lá. Não existe esse negócio de senha, porque é um corpo só. Como é que você, como ser humano, vai esconder o olho esquerdo? Ó, o olho esquerdo, você não vai ver isso aqui não, só o olho direito. Isso não existe, meus irmãos. E se isso daí está acontecendo, você não vai reclamar se o seu casamento não for bem, porque você está indo contrário que a palavra nos instrui. Então é simples assim. Então assim também, verso 28, o marido deve amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa ama quem? A si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. E olha que interessante, ao contrário, alimenta e cuida dele. Mais uma vez aqui, trazendo para a nossa aplicação, leva a esposa para comer um lanche, paga um almoço gostoso para ela, faz um café da manhã bom, sabe? O café da manhã bom, quando eu falo, não é caro não, irmãos. Vai lá, compra um pãozinho, um cafezinho mesmo ali no coador, show de bola, rapaz, só de você levar na cama, já vai assim, já vai mudar o dia, né, meu amor? já deixa o dia muito melhor. Então assim, são coisas simples, que fazem a diferença no nosso dia a dia. Só que com o passar do tempo, o que acontece? A gente acha que isso é bobeira, a gente acha que isso daí não faz a diferença, a gente acha que só de estar trabalhando o dia inteiro, arduamente, de 6 da manhã à meia-noite, e colocando dinheiro dentro de casa, isso é o suficiente. Irmãos, isso não existe não. Isso daí, na verdade, é o mínimo que nós podemos fazer. Isso é o mínimo. É o mínimo. E aí o que a gente precisa fazer para ter um casamento saudável? É alimentar, é cuidar dela. Comprar um perfume cheiroso, sabe aquele perfume cheiroso que você quer sentir no pescoço da sua esposa? Compre e dá de presente. Ué. Porque quem que vai fazer isso? É você, varão. É você que vai estar fazendo isso. Verso 30, porque somos membros, verso 28, porque ninguém jamais odiou, verso 29, verso 30, porque somos membros do seu corpo. Aí o verso 31 é confrontador.
Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por que Paulo, mais uma vez, vai refletir aqui, Gênesis capítulo 2? Muitas das vezes o homem sai de casa e acha que ainda está morando dentro da casa da mãe. Abre o olho. Casou, você tem que respeitar sua mãe, continuar amando, mas sua família é você e sua esposa. Sua família, sua mãe, seu pai, eles são parentes. Família é você e sua esposa. Ah, mas minha mãe que me criou, tudo bem. Mas ela agora é seu parente. Sua família é você e sua esposa. Então você deixou. E o homem normalmente tem dificuldade de cortar o cordão umbilical, trazendo dificuldade no relacionamento. E quem não casou ainda, olha só, isso aqui é muito interessante. Jamais, princesa do Senhor, case com um homem que não se dê bem com a sua família. E jamais, varão valoroso, case com alguém, com uma mulher, que não vai se dar bem com a sua mãe ou com seu pai. Isso não existe. Você quer resposta, eu estou namorando, eu quero a resposta de Deus. Se seu marido, se seu namorado está falando mal da sua família, a resposta já está aqui agora, larga. Porque não vai fluir. Não vai, depois que casar melhora. Depois que casar piora. Depois que casar piora, porque já não tem mais jeito. E mulher, varão, se você olha aquela menina que já, que sua mãe não sei o quê, opa, ali mesmo você já pode cortar, porque não vai dar certo. Você sabe por quê? Porque a mãe dela vai se tornar sua mãe, o pai dela vai se tornar seu pai, os irmãos dela vão se tornar seus irmãos. É assim. Dia das mães você vai passar um com a sua mãe e um com o seu pai, um com a sua mãe e um com a mãe dela. É assim. Natal é um com a sua família e um com a outra família, quando der. Por quê? A família agora é você e a sua esposa. Então, pense bem na decisão que você vai tomar, porque Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte: você está solteiro? Não case. Não case. Agora, se você quer casar, tudo bem, mas a resposta está aqui. Aí em Efésios ele dá as orientações. Qual a postura do varão? O camarada firmeza, o cara trabalhador, que lê a palavra de Deus, que busca estar meditando. Verso 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Nós já estamos chegando na fase final, irmãos. E aí, para e pensa aqui comigo. No início, quando eu estava falando que a mulher, ela precisa ser submissa ao marido em tudo, é difícil no início da gente poder entender isso e aplicar nas nossas vidas. Porque como que eu vou ser submissa ao meu marido em tudo? Se meu marido vai jogar bola 7 horas e chega em casa meia-noite. Mas quando a gente vê qual é a postura que o marido precisa ter, à luz da palavra, fica fácil, não fica, mulheres? E maridos, ter uma esposa submissa, quando você é um varão valoroso, não tem nada mais precioso do que isso. Não tem nada melhor do que quando os dois caminham juntos. E como caminhar junto de uma maneira tão saudável assim? Meditando na palavra. Salmo 119, parte B do verso 9. Como permanecer firme na presença do Senhor? Então, conjecturando. Como manter firme um casamento? Como manter um casamento próspero? Um casamento feliz? Aí lá em Salmo 119, verso B, vai e reflete. Meditando na sua palavra todos os dias. Orando. Investindo tempo precioso ao Senhor, através da meditação da palavra e oração. E eu, Fernando, eu sou muito lúcido, eu sei que a dificuldade hoje, de um casal sentar, abrir a Bíblia e ler junto, é muito difícil, irmãos. Parece algo muito simples, separar 15 minutos por dia, é desafiador, mas Cristo nos chamou para coisas desafiadoras, Ele vai nos capacitar. E se o seu casamento está à beira de um colapso, creia hoje que Cristo pode restaurar. Cristo te trouxe aqui para te trazer a clareza que através da oração e através da sua atitude, Ele pode transformar o seu casamento. Ele pode transformar a sua família. Se seu filho está andando longe dos caminhos do Senhor, não causa ira nele não. Não começa a ficar só apontando não. Se torne amigo do seu filho. Se torne amigo dele. E começa a ler a palavra junto com ele. Meu filho, posso ler uma palavra com você? Primeiro dia ele vai falar que não. Segundo dia ele vai falar que não. Mas através da oração, o Espírito Santo de Deus vai tocar aquela vida. Assim como um dia o Espírito Santo de Deus me resgatou do lamaçal de pecado.
Eu prego isso com total convicção, porque foi o que transformou o Fernando. Se eu estou aqui, eu sou hoje reflexo de oração de 15 anos atrás. Então a oração, mãe, de hoje, pai, ela vai refletir na vida do seu filho lá na frente. Se vocês olham com bons olhos uma criança, um jovem que está na igreja, falar, eu queria que meu filho fosse assim, ore por ele, venha na segunda-feira, faça um propósito, invista um tempo precioso de aprendizado da palavra em casa. Mas muitas das vezes o que a gente quer? A gente quer a bênção, a gente quer que Deus ele faça assim, ó, um milagre, e o menino fica bom da noite para o dia, sem nenhuma ação nossa. Mas Cristo nos traz hoje aqui o entendimento de que nós famílias, nós somos conduzidos pela graça do Senhor, nós somos conduzidos, nós estamos debaixo da graça dEle, Ele está com os braços abertos para poder nos abençoar, só que nós precisamos ir em busca dessa bênção, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ler a palavra do Senhor, nós precisamos ter um culto no lar, e não atribuir essa responsabilidade somente à igreja. A igreja é a consequência do que nós vivemos em casa. Nós somos aqui o reflexo do que nós somos em casa. E não pense você, que aqui você está escondendo quem você é, porque para mim faz diferença nenhuma, porque eu não posso te levar nem para o inferno nem para o céu. Agora, aquele que conhece o seu coração, ele sabe exatamente quem é você aqui e quem é você na sua casa. Mas eu não estou aqui para apontar o seu defeito e trazer a lucidez do seu pensamento, o seu pecado, não. Eu estou aqui para dizer que há esperança. Se você rasgar o seu coração, pedir a misericórdia do Senhor, se você abrir o seu coração com total sinceridade, pedir que o Senhor venha intervir no seu casamento, na sua vida, na vida do seu filho, na vida dos seus pais, Ele vai atender a sua oração. Porque Deus não rejeita a oração. Quem louvou isso aqui essa noite? Deus não rejeita a oração de um coração contrito e quebrantado. Davi, um grande nome da Bíblia, uma grande referência, casado, rei, o povo começa a guerrear, a guerra acontecendo, igual lá na Ucrânia, o bicho pegando, o que Davi faz? Fica em casa dormindo. Dá meio-dia, ele levanta, olha da janela, ele vê o que não devia, Batseba, o olho dele, pum, cresce, pega Batseba, trai, ali é gerada uma criança, ele pega o marido dela, bota na frente da guerra e mata o marido dela. Achou que ninguém ia saber, achou que ninguém ia ficar sabendo de nada, até que o profeta chega, Davi, o que você acha do homem que tem várias ovelhas, e no dia que ele vai festejar, ele pega a única ovelha ali, calma meu filho, papai está acabando, e só tem uma ovelha, pega aquela ovelha, mata ela para poder se alimentar, esse cara merece a morte. Pois é, Davi, eu estou falando de você, você poderia escolher qualquer mulher, mas você foi pegar lá a mulher do seu general, engravidou ela, e agora você vai ser responsabilizado pelo seu ato. Ele então traz aquela mulher para ser sua mulher, porque o marido dela morreu, a criança nasce, só que nasce doente. Davi vai para o quarto e começa a orar, a criança quase morta, nasceu quase morta, Davi começa a orar, começa a clamar, ele não come, ele vai com profunda tristeza em oração, pedindo ao Senhor perdão e pedindo para restaurar a vida daquela criança. Depois de 7 dias de oração, a criança morre, Davi estava orando, não sabia, as pessoas chegam, como é que nós vamos falar isso para Davi, se quando a criança estava doente, ele já estava desse jeito, imagina se nós falar que morreu, e ele escuta aquele burburinho, ele chega, o que aconteceu? A criança morreu, né?
Ele rasga as vestes, ele levanta a cabeça, ele encara todo aquele problema que ele tinha, se posiciona, assume a responsabilidade do erro que ele cometeu e tem uma postura completamente diferente, e Deus perdoa o pecado dele. Então, varão, então, varoa, se você cometeu algum pecado que está interferindo na sua família, rasgue as suas vestes, clama pela misericórdia do Senhor, porque Ele está aqui hoje para te perdoar. Ele está aqui hoje para restaurar o seu casamento. Ele está aqui hoje para restaurar a sua família. Filho, se você tem sentido um vazio dentro de você, mesmo tendo seus pais dentro de casa, mesmo tendo o alimento dentro de casa, se nada te preenche, o que te falta é Cristo. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que lugar nenhum aí fora vai preencher um vazio que somente na casa dele será preenchido, através da presença do Espírito Santo.